deixando de lado o Banco Master, o Gabriel volta com a gente daqui a pouquinho para poder comentar outros assuntos, porque lá na coluna da Manuela Alcântara, nós temos lá também matérias que o ministro Alexandre de Moraes, ele cobrou qualificação profissional do irmão de criação da Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, para poder atuar como cuidador do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o período de domiciliar. Pablo, contextualiza pra gente aí, houve um pedido por parte do ex-presidente para que esse irmão da Michelle pudesse estar ali junto com ele e qual a qualificação dele atual? Então, é um pedido da defesa do ex-presidente, né? Porque após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes pediu que houvesse a apresentação de funcionários que pudessem trabalhar na casa do ex-presidente, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, tem uma equipe ampla de cozinheiros, pessoas que cuidam das tarefas de casa, pessoas que também iriam trabalhar na enfermaria, fora os seus médicos, né, que atendem ele, que prestaram o seu serviço. O presidente Jair Bolsonaro estava no hospital DF-Star aqui em Brasília. E aí, dentro dessa lista enorme de pessoas, constava de fato o nome de Eduardo Torres, né, que é o irmão de criação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Só que o ministro Alexandre de Moraes, ao autorizar essas listas de pessoas que podem entrar na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, não tinha contemplado esse acesso ao Eduardo, né, que inclusive é pré-candidato a deputado estadual, né, e a gente deu essa reportagem ontem no Metrópolis. E o entendimento de que o ministro Alexandre de Moraes, ao analisar o caso, à época lá, posteriormente, né, o prazo de 48 horas para acolher o pedido de que possa ter funcionários na casa do ex-presidente, ele acabou deixando de fora o Eduardo, e aí a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro questionou o ministro sobre por quê. Por que foi deixado o irmão de criação de Michelle de fora dessa lista, porque ele prestaria um serviço de cuidador de idosos, né? Cuidador, basicamente, né? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro já tem uma idade bastante avançada. E aí o entendimento do ministro é de que faltava qualificações, não foi especificado em qualificações do Eduardo, para que ele possa ter acesso à casa do ex-presidente, porque, como o ministro bem contemplou na decisão da domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode receber visitas pelo período de 90 dias para evitar infecções, já que ele ficou um período internado justamente por pneumonia, ligada a problemas, por exemplo, de infecção pode aumentar a gravidade do caso. Então, o prazo de 90 dias, tanto também para aliados políticos, tanto também para pessoas próximas. Tanto é que nenhum dos 3 filhos do ex-presidente da questão, com exceção de Eduardo Bolsonaro, podem visitá-lo todos os dias. Existem dias que eles podem ir, seguindo o regime que seguia na prisão na Papudinha, no complexo penitenciário da Papuda. Então, o entendimento do ministro é que faltava essa qualificação de Eduardo Torres para que ele possa prestar serviços na casa do ex-presidente. Até um pouco antes de entrar aqui no ao vivo, eu fui no sistema interno do Supremo para ver se a defesa do ex-presidente especificou, né, se apresentou uma formação, uma qualificação técnica para que Eduardo pudesse sim ingressar na casa do ex-presidente como cuidador, se ele já tinha experiências anteriormente, já que o próprio Eduardo, antes da domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, levava quentinhas para o presidente lá na Polícia Federal, quando o presidente Jair Bolsonaro estava em prisão preventiva, referente a tentar quebrar a tornozeleira eletrônica no passado. Então, Eduardo, segundo o ministro, não foi apresentado por hora, né, essa qualificação de que Eduardo possa sim ir na casa do ex-presidente e fazer o serviço que seria de cuidado de Bolsonaro. Até um pouco antes, né, como bem salientei, não existia ainda um documento formal apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro de que, de fato, Eduardo prestou serviço em algum momento da vida de cuidar de pessoas com idade mais avançada. Então, assim, é algo que ainda está tendo seu desenrolar no Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, semana passada, questionou a PGR sobre um eventual descumprimento da prisão domiciliar, referente àquele vídeo, né, do filho Eduardo Bolsonaro, mas até por hora, tanto esse caso da PGR com esse possível descumprimento da domiciliar, quanto essa questão da qualificação do irmão de criação de Michelle,
ainda não foram deliberados pelo ministro Alexandre de Moraes, porque ainda carece desses documentos, né? Ainda não foram entregues esses documentos, tanto pela defesa quanto pelo PGR Paulo Gonet, referente a esses 2 casos. Eduardo Torres, só para a gente lembrar que deve vir concorrendo aí como deputado federal pelo Distrito Federal também. Já vem uma sinalização aí de mais um nome surgindo para as eleições. Eu quero agradecer a Pablo Giovanni, que é da coluna da Manuela Alcântara. Quer conhecer um pouco mais do trabalho, aprofundar, saber um pouco mais de judiciário? Entra lá em metrópolis.com e vai até a coluna de Manuela Alcântara, que você vai conhecer o trabalho tanto da Manu quanto do Pablo Giovanni. Muito obrigado, Pablo, e até a próxima. Tchau, tchau, Marília.